Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de matemática do cursinho Atitude. Então vamos lá, meu nome é Thiago. Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar. Meu nome é Thiago. Eu vou estar dando a primeira aula e a introdução do curso para vocês. Eu espero que a gente se dê muito bem ao decorrer do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou disponibilizar plantões de dúvida. O pessoal, na verdade, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai fazer com isso, mas a gente não vai deixar vocês desamparados, isso é certeza. E ainda será divulgado as datas, tudo certinho. Então, sem mais delongas, vamos lá para a apresentação do curso e a apresentação da minha pessoa. Bom, quem sou eu? Eu tenho 25 anos, moro numa cidade do interior de São Paulo, chamada Sumaré, próxima à região de Campinas, região metropolitana de Campinas. A minha formação acadêmica, eu fiz técnico em escola, perdão, eu fiz ensino médio em escola técnica, né, com ensino técnico acoplado, em administração de empresas. Eu achei relativamente vago o conhecimento e quis me aprofundar um pouquinho mais na ciência de administração, então eu fui fazer a graduação de administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em Campinas. E logo no final do curso, no último ano, eu estava em dúvida se eu iria cursar alguma pós-graduação ou se eu faria alguma outra faculdade da qual eu tinha vontade de fazer. E foi um final do curso bem turbulento em questões do que eu iria fazer. Eu estava em dúvida entre fazer faculdade de física, fazer faculdade de filosofia ou de psicologia. Eu preferi fazer psicologia porque era algo que eu me interessei no decorrer da minha vida e eu quis me especializar nessa área. Acabei gostando, como eu imaginava. Estou cursando ainda psicologia na USF. E eu pretendo me especializar na área, fazer um mestrado, um doutorado, para lecionar e ser um pesquisador na área da psicologia. Então, vamos lá. Como que serão as aulas? As aulas de matemática serão todas as segundas, quartas e sextas, e vocês terão 4 tutores da disciplina. Cada um deles já foi separado por temas, né, da grade curricular de matemática, e não existe uma sequência lógica, e sim qual tinha mais afinidade com determinada matéria, e é mais ou menos assim que a gente vai dispor para vocês o restante da disciplina. E a gente tem também na retaguarda um revisor, além dos 4 tutores, que é responsável por analisar todo o material que a gente faz, que a gente prepara para vocês, as aulas gravadas. Se tiver alguma coisa faltante ou equivocada, o revisor ele vai estar tomando as devidas providências aí. Então vamos lá. Uma preparação psicológica para a gente estudar matemática é uma pergunta que a gente faz às vezes, ou ouve muita gente dizer. Provavelmente alguém já deve ter se deparado com essa pergunta: quando é que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Eu me questionava muito isso. No meu ensino fundamental e médio eu tive uma certa dificuldade com matemática, não necessariamente pelo nível de complexidade da matéria, mas eu tinha uma dificuldade em assimilar as informações, porque a matemática, aparentemente, né, pelo menos no ensino que a gente tem de escola pública, eu levo como parâmetro que eu tive, aparentemente não tem nexo com nada as coisas. Como é que eu vou usar? Para que eu vou usar Bhaskara? No dia a dia, quando é que você vai ter um problema para resolver, onde você vai utilizar Bhaskara, teorema de Pitágoras? Ou seja, se você não trabalhar na área especificamente, como professor de matemática ou como engenharia, né, ou físico, que seja, você dificilmente vai utilizar isso em fórmula. Mas o que eu quero que você saiba é que tudo o que a gente vai aprender nesse curso, que a gente vai revisar, na verdade, e tudo que a gente já aprendeu na vida, não só em relação à matemática, mas como todos os outros cursos, a gente não necessariamente vai usar aquela informação. Não vou usar o Bhaskara necessariamente, mas existe uma região no cérebro chamada, no córtex frontal, que é responsável pelas atividades executivas, o nosso raciocínio lógico. E como é que a gente melhora o nosso raciocínio lógico? Exercendo a prática de atividades que necessitem do raciocínio lógico, que é a matemática. Então, além de você estudar a Bhaskara e entender como é que funciona o mecanismo da fórmula, você não vai utilizar o conceito de Bhaskara para pensar, para resolver os problemas na sua vida. Mas o raciocínio que você desenvolve
estudando, através do estudo de Bhaskara, por exemplo, você vai ter uma mentalidade muito mais afiada, muito mais ágil, assertiva na tomada de decisões na vida. Então, a importância da gente estudar a matemática, mas não só a matemática, como todas as outras matérias de exatas, humanas, biológicas, enfim. A importância da gente estudar isso é desenvolver o raciocínio, exercitar o nosso cérebro e aprimorar a máquina que a gente tem dentro da cabeça, fazer com que ela fique mais potente para qualquer tipo de função que a gente alocar para ela fazer. Entendeu? Então, depois que você desenvolveu um certo raciocínio, você aplica isso no que você quiser. Então, não vou enrolar muito mais, eu só queria dar uma introdução para vocês, explicar o porquê da matemática ser tão importante, tá? Não pensem simplesmente como algo para vocês passarem no vestibular, tentem adquirir o hábito de praticar a matemática no dia a dia de vocês, onde vocês puderem aplicar a matemática, porque isso ajuda a gente a tomar decisões mais assertivas e muito mais rápido na nossa vida. Hoje a gente vai fazer uma revisão breve sobre um tema frações, tá? É uma coisa bastante simples, não tem muito segredo, tá? Mas se você não souber fração, você não vai saber resolver um monte de outras coisas. Ou se você não lembrar frações, porque pode ser que depois de tanto tempo sem utilizar, algumas pessoas acabam esquecendo. Eu mesmo tive que revisar algumas aulas, peguei material para poder dar uma lida, para poder passar algo seguro para vocês. Beleza? Não tem problema nenhum. Frações é uma coisa simples, mas não pula essa aula. Assiste a aula até o final, porque pode ter alguma coisa na qual você não se lembra, que você se esqueceu e que vai valer a pena. Beleza? Bom, então vamos lá, dar início para a nossa aula de fração. Tá? Primeiramente, o conceito de fração. Fração é parte ou pedaço de um inteiro. A gente tem várias formas de representar uma fração, seja num círculo, num quadrado, num losango, qualquer figura geométrica, qualquer tipo de figura a gente consegue fazer uma fração. E para que a gente utiliza a fração? Exemplos do uso de fração no dia a dia. Ao dividir uma pizza, normalmente a gente divide em 8 pedaços. Cada pedaço corresponde a 1 sobre 8, ou 1/8. O bolo é a mesma lógica da pizza. Na contagem das raças de um país, qual é a fração de pessoas de uma população que são de determinadas etnias, seja branco, negro ou índios? E como é que a gente faz para ler os números fracionários? Tá? No caso do denominador, para a gente não confundir o que é numerador e denominador, o denominador fica embaixo, ou a gente pode fazer um trocadilho para memorizar. O denominador fica debaixo do numerador. Denominador, debaixo. Então, começou com D, é o de baixo. Como que se lê ele? O 3 é terço, 4 quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, isso vai até o 10º. A partir do 11º em diante, a gente acrescenta a palavra avos. Então, por exemplo, fica 1, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos. E quando você tem o número 10, o número 100, o número 1000, você vai ler décimo para 10, centésimo para 100 e milésimo para 1000. Bom, então, conforme eu acabei de falar, né? A partir do número 11, a gente tem um número, dizemos um número em cardinal, seguindo a palavra avos, né? 3, 15 avos, 8, 32 avos, né? Foi o que a gente acabou de ver. E como a gente acabou de ver também sobre o numerador e denominador. Agora ficou ilustrado para vocês conseguirem entender melhor. Numerador é o de cima e denominador é o número de baixo. Fração própria é quando o número de cima, ou numerador, é menor que o número de baixo, denominador. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos uma pizza que foi dividida em 32 pedaços e uma pessoa comeu desses 32, 8 pedaços. Então, é uma fração que você consegue retirar do denominador um número que seja menor do que ele. A fração imprópria é quando o numerador, que é o número de cima, é maior que o denominador. Ou seja,
De uma pizza de 5, que foi dividida em 5 pedaços, uma pessoa comeu destes 5, 8. Ou seja, ele comeu uma pizza inteira, mais 3 pedaços da outra pizza, que também foi dividida em 5 pedaços. Certo? Temos também a fração aparente, que é quando o numerador é múltiplo do denominador. Seria o mesmo que a gente dizer em frações equivalentes, quando duas ou mais frações têm a mesma quantidade, pega de um mesmo valor total. No caso de uma pizza, se a gente dividir ela pela metade e cortar esta metade em 2 pedaços, teremos 2 pedaços de 4, porque a pizza inteira equivale a 4 pedaços iguais desses que foram divididos, que também é a mesma coisa que 1/2, que também é a mesma coisa que 4/8. De todas as formas, é o mesmo que a gente comer metade da pizza. A gente tem também a questão de números mistos. Por exemplo, como que a gente pode representar 2 pizzas faltando pedaços em uma fração? A resposta é a gente utilizando números mistos e vamos ver agora como que isso funciona na prática. Se a gente tem um bolo inteiro, este bolo da esquerda, que ele foi dividido em 16 pedaços, a gente pega este bolo inteiro mais um pedaço do outro bolo que foi dividido, que é do mesmo tamanho e foi dividido em 16 pedaços, a gente tem um inteiro e mais um 16avos de bolo de fubá. No caso aqui, o número que vem antes da parte fracionária é a parte inteira e essa parte aqui é a parte fracionária ou fração. Seria o mesmo que a gente escrevesse dessa forma. Como dividimos em 10 pedaços e temos dois inteiros, nós temos 10 pedaços de 10 pedaços mais 10 pedaços de 10 pedaços, que somariam os 2 inteiros, e a última parte fracionária, mais 6 pedaços de 10 pedaços. O denominador a gente mantém porque estão no total 10 pedaços e o numerador a gente vai somar. O que representaria que a gente tem aqui o equivalente a quase 3 inteiros. Porque se cada inteiro, no caso do denominador, equivale a 10 pedaços, temos 26, temos 2 inteiros e a sexta parte do próximo inteiro. Bom, a gente ainda pode transformar o número misto novamente em fração utilizando um método um pouco mais simples e mais fácil para a gente conseguir trabalhar na prova, no Enem, e não perder tanto tempo, em vez de fazer 10 sobre 10, 10 sobre 10, mais 6 sobre 10. Como eu disse, a gente está trabalhando com o parâmetro de que o número 10 é uma parte de um inteiro, correto? Se a gente multiplicar o número inteiro que vem antes aqui da parte fracionária pelo denominador e depois somarmos ao numerador, a gente vai ter o mesmo resultado. Lembrando que o denominador, o 10, vai sempre ser 10 porque estamos considerando que 10 corresponde a um inteiro. Então, se 10 corresponde a um inteiro e temos 2 vezes um inteiro mais 6 partes desse inteiro, então nós vamos ter 26 partes de 10 partes que considera-se um inteiro. Bem mais fácil, bem mais rápido, né? Bom, então fica uma pergunta para vocês agora. O que é mais fácil? A gente repartir uma amostra de uma multidão em 8 grupos e escolher 2? Ou repartir essa mesma multidão em 4 grupos e escolher 1? O que vocês acham? Dá uma pausa e pensa um pouquinho. Depois é só despausar que a gente continua o raciocínio. Se você disse que pegar uma parte de 4 é o mais fácil, você acertou e eu vou te explicar o porquê. Quando a gente simplifica a fração, fica muito mais fácil de trabalhar. Imagina que você tem que trabalhar com 5.527 sobre 3.227, por exemplo. Ficaria muito difícil da gente conseguir fazer a divisão certinha e é muito trabalho, né? Não tem necessidade. Quando a gente tem uma fração com numeradores e denominadores grandes, a melhor coisa que a gente tem que fazer é simplificar eles, escolhendo um número que divide ao mesmo tempo o numerador e o denominador.
Quanto maior for esse número que a gente conseguir achar, que divide ambos, mais rápido a gente vai chegar numa fração simplificada. Como a gente tem no exemplo, 16/24, se a gente dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai ter 8/12. Ou, como eu disse, 16/24, se a gente dividir por 4, que ambos também são divisores de 4, perdão, o 4 é divisor dos dois, a gente vai ter 4/6. Fica muito mais fácil eu falar para você mentalizar que de 6 pedaços da pizza eu comi 4, do que de 24 eu comi 16. Fica muito mais difícil de você se localizar. Bom, nesse caso você sabe que 6 pedaços é um inteiro. 4 pedaços eu comi mais a metade, porque a metade é 3. Então eu comi a metade mais um pouco. Fica muito mais fácil da gente visualizar, né? Ah, mas e quando não temos um divisor em comum dos dois? Um número que pode dividir ambos. O que acontece? A gente então tem uma fração redutível, que não se pode mais simplificar. Tanto a fração que pode ser simplificada, ela vai chegar a uma hora em uma fração irredutível, quanto uma fração que às vezes vai ter um número grande e não vai ter como simplificá-la, já vai ser uma fração irredutível. Por exemplo, 7/15. 7/15 já é uma fração irredutível, não tem como a gente simplificar ela mais. Vamos aqui por agora um exercício bem simples, mas para exercitar o teu cérebro. Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 2 pedaços. Maria comprou uma barra de chocolate igual a de Carlos, mas ela só comeu 1 pedaço. Eles decidiram juntar as 2 barras. Quantos pedaços no total eles têm e quantas frações eles têm? Então a gente consegue ver aqui que tem 6 pedaços no total. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e tenta responder, que a gente já vem com a resposta. Então vamos lá, conseguiu? Lembrando que eram 6 pedaços. O chocolate ele tem 6 pedaços. Então, 6 pedaços. Carlos tem 4 destes 6 pedaços ainda da barra de chocolate. E a Maria tem 5/6 da barra de chocolate. Como é que a gente resolve então? 4/6 mais 5/6. O denominador é o mesmo, a gente mantém, correto? 4 mais 5 é igual a 9/6, o que equivale a 1,5 barra. Entendeu? Mais alguns exemplos aqui, né? Como eu acabei de falar, quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores, os números de cima. A gente mantém os denominadores e soma os de cima. Isso serve tanto para soma quanto para subtração de frações. Então aqui, 6/6 mantém, 4/5, 9. 10/10 mantém, 8/2, 10, aqui a gente tem um inteiro. 9/9 mantém, 6/8, 14, aqui a gente tem mais do que um inteiro. Assim como aqui temos mais de um inteiro também. Aí entra uma regrinha que provavelmente você se lembra. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem as seguintes regras. A gente tem que encontrar primeiro o mínimo múltiplo comum dos denominadores. E como é que a gente faz isso? A gente pega... Vou voltar aqui para acompanhar. Temos o denominador 5 e o denominador 2. Então a gente pega, coloca eles um do lado do outro e vê o menor número que a gente pode dividir até chegar no número 1. No caso do 2, a gente divide por 2. O 5, a gente no MMC não coloca número quebrado, né? Tá? Número com vírgula. No 5 a gente mantém ele do jeito que está. E no 2 ele já vira 1. Para a gente chegar no 5, o único divisor é ele mesmo, que é o número 5, que vai chegar no número 1. Multiplicamos todos estes números aqui na sequência 2 vezes 5, se tivesse mais alguma coisa, vezes o número de baixo. E a gente tem de uma forma rápida qual é o número que é o menor múltiplo em comum do 5 e o 2, onde eles se encontram pela primeira vez na tabuada. Então a gente tem aqui que o valor do MMC é 10, então a gente vai substituir os denominadores antigos 5 e 2, utilizando então o 10.
Para que a gente consiga, então, encontrar o numerador equivalente, já que a gente mudou o denominador, não são mais 5 partes ou 2 partes, perdão, não são mais 3 de 5 ou uma parte de 2, a gente encontrou o número 10, a gente tem que dividir o antigo denominador, o MMC pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. O MMC que a gente achou não foi 10? Se a gente dividir 10 por 5 é 2. Multiplicado por 3, é igual a 6. Então a gente tem que 3 quintos agora é 6 décimos. A mesma coisa, 10 dividido por 2 é 5 vezes 1, o que era 1 meio, agora é 5 décimos. É a mesma coisa, a gente só passou para o denominador 10. Aqui é metade, aqui também é metade. Entenderam? E por fim, a gente vai somar então os novos numeradores, já que os denominadores já estão igualados, eles já são o mesmo. A gente mantém o 10 com 10, vai ficar 10. 6 com 5, 11. Temos 1 inteiro mais 1 décimo. Agora, no caso da subtração, é a mesma coisa do que a soma. Aqui, o que teríamos que fazer é encontrar o mínimo múltiplo comum, depois dividir e multiplicar, para depois, ao invés de somar, agora a gente vai subtrair no final. Então, como é que ficaria? Encontramos novamente o mínimo múltiplo comum, que é o 10, substituímos o denominador, divide pelo antigo denominador, multiplica pelo numerador, e a gente tem 6 décimos menos 5 décimos, que vai dar 1 décimo. Ou 10%. Vamos agora então para um exemplo um pouquinho mais difícil para ver se vocês já entenderam o conceito de fração, como utilizar a fração no dia a dia, certo? Então eu sugiro que você pegue, se já não pegou, um papel e uma caneta ou um caderno para você ir acompanhando e fazendo junto comigo, tá? O seguinte exercício. Coralina comprou um terreno onde 2/3, ou seja, 2 sobre 3 do terreno, foi construído a casa. Sobrou então 1/3. Em 1/5 do restante, uma parte de 5 do restante, desse 1/3 que sobrou, foi construído um jardim e em 4/5 uma piscina. Em relação ao terreno todo, quanto foi ocupado pelo jardim e quanto foi ocupado pela piscina? Se você quiser pausar e já tentar resolver, boa sorte, a gente já confere a resposta. Ou se você quiser acompanhar o raciocínio junto comigo, vamos lá. Se ela comprou um terreno, esse terreno ele vai ser dividido em 3 partes. Por quê? 2/3. 2/3 é 2 sobre 3. 3 é o montante, é o total que você tem. Você pegou 2 partes desses 3. Então, a mesma coisa que você pegar um retângulo e dividir ele em 3 partes iguais. Dessas 3 partes, 2 partes foram utilizadas para construir a casa. Essa uma parte da terceira parte que sobrou, você vai dividir ela em 5 partes iguais. Uma dessas partes você vai construir o jardim e as outras 4 partes dessas 5 você vai usar para construir a piscina, certo? Então vamos ilustrar como que isso vai ficar. E vale ressalvar que quando a gente está repartindo uma fração, nós estamos multiplicando os espaços. Não está aumentando nada, a gente só está dividindo em partes para poder multiplicar os espaços. Como? Conforme eu estava explicando, uma parte, 2 partes, 3 partes. 2/3, temos 3 partes. 2 de 3 utilizadas para construir a casa e uma parte foi dividida entre o jardim e a piscina, sendo que o jardim é uma parte de 5 que foram divididas e a piscina 4 partes de 5. E como é que a gente faz então para descobrir qual parte caberá ao jardim e qual caberá à piscina? Então aqui vai um segredo para você entender a multiplicação de frações. Não é difícil, é muito simples e eu vou explicar para vocês. Basta você multiplicar o numerador pelo numerador, que vai dar 1, e o denominador pelo denominador, que vai dar 15. Mas da onde que saiu este 15? É muito simples.
Se aqui a gente tem 1/5 para o jardim e 4/5 para a piscina, significa que dividimos este terreno em 5 partes iguais. 5 partes iguais aqui, 5 partes iguais aqui e 5 partes iguais aqui. Então dividimos, ao invés de em 3 partes, 15 partes, porque cada uma dessas partes a gente está dividindo em 5. Entendeu por que é equivalente 1/15? É a multiplicação de 1/3 por 1/5. Porque é a mesma coisa que a gente pegar e dividir tudo e pegar apenas 1/5 deste 1/3, que é a mesma coisa que pegar das 15 partes uma parte, porque todas as partes estão divididas iguais, para a gente poder fazer o jardim. E a piscina, a mesma coisa. A piscina é 4 desses 5 espacinhos pequenos dentro deste 1/3. Se dividirmos tudo, ao invés de 3, por 15, né, que 3 vezes 5, 15, a gente vai ter 1 vezes 4, 4 dos 15 espaços da casa, do terreno total, perdão, vão ser alocados para a piscina. Legal? Então, vamos para o próximo. Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem sozinho, hein? Joaquim comprou uma caixa dividida em 4 partes para guardar carrinhos de brinquedo. 4 partes. Cada carrinho tem 1/8 do tamanho da caixa. Ela foi dividida em 4 partes e cada carrinho ocupa um espaço de uma parte de 8 partes da caixa. Então, quantos carrinhos de brinquedo cabem em cada parte da caixa? Então, a gente tem a seguinte regra. A gente repete a primeira fração, que é a fração 1/4, inverte a segunda fração, ou seja, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. A gente vai ficar com a fração aqui de baixo. Como a gente inverteu, a gente vai trabalhar agora com a multiplicação, que é o que a gente acabou de aprender. Acabamos de revisar. Então é só multiplicar. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 1, 4. Mas da onde que surgiu isso? Por que é simplesmente inverter? Vamos lá, presta bastante atenção agora que isso vai descomplicar a sua vida em relação às frações. Se Joaquim tem uma caixa que é dividida em 4 partes, imagine que isso aqui é uma caixa e aqui são divisórias de madeira. E em cada divisória dessa, ele vai guardar carrinhos. 4 partes. Só que cada carrinho ocupa apenas 1/8 do tamanho da caixa. Seria quase a mesma coisa para a gente poder ilustrar. Pegar 2 caixas dessas, colocar uma do lado da outra, né, com espaços menores, só que agora 8 pedaços. Ou a gente dividir mais uma vez ao meio, porque aí ficariam 8 partes no total. E cada carrinho corresponderia a um pedaço da área da caixa. Entendeu por que a gente inverte para depois multiplicar? E como que ficaria então? Neste caso, 8/4. O que significa que em cada parte da caixa cabem 2 carrinhos de brinquedo. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa primeira aula introdutória. Eu espero que vocês tenham conseguido descomplicar um pouco a questão da fração, tá? Espero que eu tenha conseguido transmitir o conteúdo de uma forma clara e menos entediante do que os professores normalmente passam. E espero também que eu tenha conseguido, o meu objetivo é trazer a aplicação disso na parte prática da vida. Beleza? Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima aula.